No, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Esta proclama es patria o muerte. Nós temos de repetir a situação das pessoas aprisionadas e acreditando que essas sombras são uma realidade. Muito boa noite, hoje é sexta-feira, dia 2 de maio de 2025 e começa aqui mais uma live do canal Multipolar TV. Tenho o prazer e a honra também de ter aqui comigo esta noite o nosso convidado, Sheikh Hussein Khalilou, a quem desde já envio as minhas saudações. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite a todos e também agradeço esse convite. Se Deus quiser, vamos tentar para levar mais informações para a sociedade. Muito obrigado. Quero também saudar todos os amigos que desde já estão a acompanhar esta live. Obrigado por estarem aí desse lado. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de fazer os vossos comentários depois da live ter acabado, mas sobretudo fazer os vossos comentários no decorrer da live também. Vamos então começar a falar com o Sheikh Hussein Khalilou. A primeira coisa que eu gostava que o senhor explicasse às pessoas que nos estão a ver é o que é um sheikh. Sim, em nome de Deus, o Clemente Misericordioso. Sobre o sheikh é um título para um líder religioso. Como que existe padre, um líder religioso dentro do cristianismo, o sheikh também é um título para um líder religioso dentro do islamismo. Muito bem. Como é que é uma pessoa que estudou teologia islâmica, um seminário, que se formou para essa missão. Por isso, que depois de se formar, ele se carrega esse título como sheikh. Como é que é para um iraniano estar no Brasil? Qual é a grande diferença entre um país e outro? Geralmente, os países a mesma coisa, porque natureza de lá, natureza daqui, qualquer lugar que você vai, esse planeta é uma parte desse planeta que o Criador criou. Mas existe a diferença dentro dos países, como cultural de cada país diferente. O costume, os hábitos das pessoas, cada região, cada país tem um hábito, um costume diferente próprio deles. O Irã também é a mesma coisa com o Brasil. O Brasil tem algumas coisas que no Irã não existe. Existem algumas coisas que no Irã também, no Brasil não existe. Existem algumas coisas que também é comum entre os dois países. Existe um povo carinhoso dentro do Irã, a mesma coisa o povo carinhoso aqui no Brasil. O povo que sempre recebe, abraça os estrangeiros, seja dentro dos dois países, seja no Irã, seja aqui no Brasil. Tenho uma curiosidade. O senhor comanda uma igreja? Sim, temos aqui um centro islâmico para nossas atividades islâmicas para a nossa comunidade. E a maioria da comunidade desse centro islâmico é brasileira? Existe, sim, maioria brasileiros, mas existe os iranianos, existem os árabes, outros países também, existe o afegão, que participam aqui no nosso centro islâmico. Mas nossas atividades em língua portuguesa, nossas palestras, as atividades, tudo isso em português. Porque como que a gente mora dentro de um país que a língua é português, por isso todas as nossas atividades também temos que
a gente participa, palestra, todo debate, conversa em português. Cheque, como é que o senhor vê a questão do ecumenismo? Ou seja, da ligação entre as diversas confissões religiosas, naturalmente umas ligadas ao Islão, outras ligadas ao cristianismo e outras religiões que existem. Como é que o senhor vê essa questão? Sobre essa questão de ligação entre os segmentos, as religiosas, O ecumenismo, sim. vimos que sempre na história existia vários segmentos religiosos que, vimos, seguidores dessas religiões também moravam um do lado do outro. Hoje, quando a gente está observando os países, existe dentro de um país religiões, seguidores dessas religiões, como judaísmo, cristianismo, islamismo, sempre existia, né? Hoje também existe, seja dentro do Irã, seja nos países do Oriente Médio, seja aqui, digamos, na América Latina ou no Brasil. Aqui também tem, sim, depende dos países, maioria diferente. Aqui um país, digamos, maioria cristã. O Irã é um país, maioria muçulmanos. Mas existe minoria, judeus, cristãos, zoroastros, que moram dentro do Irã. Aqui no Brasil também, maioria cristã, mas existe minoria muçulmanos, também outros segmentos que vivem dentro desse país. Por isso, sempre deveria existir essa ligação, conexão, conversa, diálogo entre as religiões. Hoje também a mesma coisa, esse diálogo, conversa existe. O ser humano deveria ter esse conversa e diálogo interreligioso, para cada um conseguir se entender, cada um conseguir levar a sua mensagem para outras pessoas, cada um com a ajuda do outro leva esse caminho para frente. Muito obrigado, Cheque. Uma resposta muito abrangente e muito positiva. Eu gostava de saber se nessa perspectiva ecuménica que o senhor tem, entram só as religiões monoteístas ou se entram outras religiões também? Existem as religiões monoteístas, como que o senhor falou. Temos 3 religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo, o islamismo. 3 religiões divinas que voltam para o profeta Abraão, que foi digamos, o pai do monoteísmo. Fora desse, como que falei, essas religiões têm atividades deles. Fora desse, existem também outras religiões, as religiões não divinas também existem no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil também existe minoria. Nós, como ser humano, temos nosso imam Ali, o primeiro apóstolo do profeta Muhammad, a paz de Deus seja com ele, está falando que respeita as outras pessoas. Alguns deles, igual do Senhor, na religião, significa que a mesma religião, segue a mesma doutrina, mesmo mandamento. Alguns deles, igual do Senhor, na criatura. Se uma pessoa não digamos, anda comigo da mesma religião, mas anda comigo na mesma criatura, dizemos que Deus criou. Não existe diferente entre um muçulmano, um judeu, um cristão, um ateu na criatura. Todos nós somos criatura de Deus, único, criou o mundo inteiro. Por isso, deveria existir um respeito entre a humanidade, entre o ser humano que estão morando nesse planeta.
fora do pensamento deles, fora da religião deles, fora da crença deles. O respeito deveria unir todos nós para esse debate, uma conversa, um diálogo. Muito obrigado. Nós já vamos à parte política. Eu gostava ainda de que o senhor traçasse um paralelo sobre uma questão que eu penso que é muito importante em termos religiosos, que é a fé abraâmica. Ou seja, é essa fé que, do meu ponto de vista, faz a separação dentro do cristianismo para os muçulmanos e também para os judeus. Gostava que o senhor explicasse qual é a diferença. Religiosamente está falando politicamente. Não, religiosamente. Politicamente já lá vamos. Sim. Religiosamente, dizemos que os judeus, eles são seguidores do profeta Moisés, que quando Deus revelou o profeta Moisés para a comunidade, guiar, orientar, levar eles para um caminho certo, a senda reta, Deus revelou para o profeta Moisés Torá, um livro sagrado, palavra divina, que Deus revelou para o profeta. Através dessas palavras, guia a humanidade no tempo dele para o caminho certo. A libertação do Egito. Sim, naquela época, era no Egito, quando eles moravam no Egito, no tempo dele era um faraó que estava oprimindo as pessoas, uma pessoa injusta, uma pessoa que estava matando, massacrando, oprimindo a humanidade. Por isso que quando chegou o tempo, Deus revelou o profeta Moisés para conseguir salvar o povo que estavam sofrendo através de Faraó, que já falamos. Mas depois que levou ao outro lado do rio, começou a ensinar, orientar, mostrar o caminho, cada vez para esse povo. Passou para frente, dizemos que depois do profeta Moisés, Deus revelou mais outros profetas também para guiar as humanidades no mesmo tempo do profeta Moisés. Mas eles eram como alguns profetas regionais. Quem que era profeta, mas dizemos que a religião dele era mundial, no tempo dele era o profeta Moisés. Passou o tempo, o profeta Moisés acabou a vida dele, Deus levou ele para outra vida. Passou o tempo, depois que esse ser humano desviou o caminho, alteraram a palavra divina, mataram os profetas, desviaram o caminho. Depois de um tempo, o Criador Deus mandou mais outro profeta, que foi o profeta Jesus, que Deus revelou para a humanidade, guiar eles a senda reta. Junto com ele, a história do profeta Jesus também é muito importante. Uma pessoa que o nascimento dele foi milagroso, uma pessoa que não tinha um pai físico como que a gente tem. Foi através que Deus respirou na Maria, através do anjo Gabriel, que através disso ela ficou grávida para Jesus. Depois do nascimento de Jesus, como a história deles também é muito bonito, existe no Corão Sagrado, toda a história de Maria e Jesus, desde o início até o último tempo, que queriam matar ele, não conseguiram, Deus levou ele para cima. Não sei se vai ser perguntado ou não, me avisa, senão eu posso explicar mais. Por favor. Que Jesus também foi outro profeta que Deus revelou para a humanidade. O livro que foi revelado para o profeta Jesus
que foi os evangelhos, que, digamos, ele está seguindo, continuando o caminho de Moisés, digamos que aceitando Moisés, continuando o caminho de Moisés. Que nós acreditamos que depois de Moisés foi revelado outro profeta, que é Jesus, que as pessoas deveriam aceitar ele como profeta, que foi revelado para a humanidade. Jesus também, um tempo, guiou a humanidade, mais ou menos 33 anos, estava dentro da humanidade, comunidade, guiando, orientando eles, até que chegou um momento que as pessoas, naquela época, os incrédulos, corruptos, estavam atrás para matar o Jesus, tirar a vida dele. Por isso, Jesus estava fugindo de um lugar para outro lugar para conseguir se salvar. Mas, infelizmente, finalmente, denunciaram o lugar dele, Judá, ele que denunciou o lugar dele. Ele ficou aparecida de mesmo Jesus, por isso pegaram ele, crucificaram ele. Jesus não foi crucificado, como que o Corão Sagrado claramente está falando nessa parte, que ele não foi crucificado, Deus levou ele para cima. Até hoje ele está vivo, estamos esperando o retorno dele para voltar a fazer a justiça no mundo inteiro. Depois passou 570 anos depois de Jesus, que durante esse tempo também alteraram as palavras divinas que foi revelado, desviaram o caminho, o ser humano desviou o seu caminho, até que Deus revelou o último profeta, que foi o profeta Muhammad, o último mensageiro de Deus, foi revelado por Deus, foi revelado para ele um livro sagrado que ao Corão Sagrado, uma palavra divina, palavra de Deus, o livro sagrado que até hoje, o original desse livro em árabe existe entre nós. Por isso dizemos que o profeta Muhammad foi o último profeta, que a religião dele foi uma religião mundial para toda a humanidade, que é a mesma coisa, como que acreditamos que depois de Moisés que foi revelado Jesus era o profeta no tempo dele que todo mundo deveria acreditar em ele. Que hoje também acreditamos que o profeta Muhammad é o último profeta que depois de Jesus foi revelado, esse foi revelado para a humanidade, que precisa o ser humano estudar, conhecer ele. Que hoje no mundo nós temos quase 2 bilhões de muçulmanos que está morando no mundo inteiro. Esse geralmente, dizemos, entre essas 3 religiões que já passei. Todas essas religiões, dizemos, o islamismo também está na continuação, como que o cristianismo está na continuação do judaísmo, o islamismo também está na continuação do judaísmo e cristianismo. O profeta Muhammad, o islamismo aceita Moisés, aceita Jesus e continuam o caminho deles. Por isso, se hoje se pergunta um muçulmano que você acredita Moisés, ele fala sim, com certeza. Acredita em Jesus? Ele fala sim, com certeza. Aceitamos eles e continuamos o caminho que o último profeta ele trouxe para a humanidade. Muito obrigado, Sheikh. Nós tínhamos combinado, eu tinha proposto ao senhor, antes do início desta live, abordarmos inicialmente a questão religiosa, depois passarmos então à questão política. E nós vamos agora então entrar na questão política. O Irão, como sabemos, faz parte de dois grandes grupos económicos e políticos, que é a Organização de Cooperação de Xangai e os BRICS. Primeiro entrou na Organização de Cooperação de Xangai e o ano passado tornou-se membro efetivo dos BRICS. O que é que significou para o Irão a entrada nestas plataformas políticas e económicas?
Sí, como que sabemos o mundo está passando digamos, uma nova fase mundial. Está mudando o sistema do mundo séculos que um país estava mandando no mundo, economicamente, politicamente, estava controlando o mundo inteiro. Mas esse está mudando. Hoje, existem os países que digamos, não aceitam que um país decide para eles, para o mundo inteiro. Hoje, vemos que cada país tem soberania dele, tem o direito dele, tem as suas responsabilidades também. E também cada país tem a sua independência. Cada povo desses países tem o direito de defender a soberania do país dele. Por isso, nesse momento surgiu os novos países econômicos que não aceitam, que seguem do caminho que anos passados estavam, por exemplo, Estados Unidos, os países europeus que estavam organizando para o mundo. Hoje, como que o senhor falou, aconteceu em Xangai, os países se uniram, começaram a fortalecer, criar mais novo caminho do econômico. Especialmente BRICS, que entre esses países, especialmente como China, Rússia, África do Sul, Brasil e o Irã também, que entrou mais alguns países também, mais importantes, esses países econômicos, políticos que entraram para o BRICS. BRICS é uma nova fase no mundo que está surgindo, cada vez está mostrando a sua importância, que começou anos atrás, começou e agora está continuando. Ano passado, a Rússia tinha responsabilidade desses encontros dos países do BRICS, que estava acontecendo na Rússia, esses encontros. Esse ano, o Brasil tem essa responsabilidade, esses encontros estão acontecendo aqui no Brasil. Esses países começaram a se unir economicamente, cada um fica ao lado do outro, para fortalecer a economia entre si. Cada um consegue comprar entre si, importar, exportar, sem ficar dependendo desses imperialistas que cada vez querem controlar o mundo. Por isso, hoje a gente está observando que o BRICS, cada ano que passa para frente, começa a se fortalecer entre os membros. Digamos, até no Brasil, que agora eu lembro, entrou ministro de Agricultura iraniana, que um tempo atrás estava aqui no Brasil. Também na parte militar do Irã, entraram, tinha encontros no BRICS aqui no Brasil. Isso significa que cada vez que está passando para o BRICS, para frente, o BRICS está mostrando não é somente economicamente entre os membros. Sim, economicamente eles estão tentando fortalecer, cada um começar, temos que importar, exportar cada um dos membros entre si. Além disso, está mostrando que os países têm um acordo cultural entre si também. Além disso, está mostrando que eles têm um acordo científico também entre si. Foi alguns dias atrás eu estava estudando
que o Irã e a China, eles estão estudando um assunto junto para, digamos que, abordar um assunto, mandar satélite para a Lua, que os dois países estão trabalhando junto. Com os detalhes, as pessoas podem pesquisar. Isso está mostrando que os membros do BRICS, eles, além de os assuntos econômicos, científicos também, eles estão trabalhando entre si. Fora desse, hoje eles entraram na fase de segurança entre os países, para cada um conseguir se fortalecer, cada um conseguir se defender. Isso realmente, nesse mundo que existe alguns países como os imperialistas, secessionistas, que nós sabemos, eles não aceitam nenhuma regra internacional, não respeitam nenhum país, nenhum ser humano. Na frente desses pensamentos deveria ter uma força para conseguir manter a vida de seu povo. Por isso, o BRICS cada vez está fortalecendo essas relações econômicas, relações políticas, relações militares entre si, para eles conseguirem se defender do povo deles. Até que existe, como que anos, o dólar estava uma moeda única que dominava o mundo. Existem outras moedas também, mas o que mais importante era o dólar. Esse é um ferramenta que os americanos utilizavam contra dos países, qualquer lugar que eles queriam apertar através dessa moeda, eles estavam tentando para controlar. Mas hoje o BRICS está tentando entre si trabalhar até eles criar uma moeda entre os países do BRICS para não trabalhar com dólar, trabalhar com moeda que eles estão trabalhando, criar entre os membros do BRICS. Isso está mostrando que o mundo está, atrás de uma nova fase mundial que cada vez que passa para frente está se mostrando, estão surgindo novos poderes, potências econômicas, potências políticas no mundo que está mudando ou que durante esses anos Estados Unidos estava comandando ou mandando. E já vai acabar esse mandamento dos americanos que pisava em cima dos povos oprimidos. Sheikh, há uma pergunta que eu tenho que lhe fazer. Em que é que se traduziu para o povo iraniano a entrada do Irão, tanto na Organização de Cooperação de Xangai quanto nos BRICS? Na sociedade iraniana, em que é que se traduziu a entrada nestas duas plataformas? O povo iraniano, como que as autoridades, eles também confirmaram de liderança, seja do líder supremo, o Imam Khamenei, ele também afirmou, concordou esse assunto, presidente, parlamentares, todos eles, o povo também concorda que deveria ser essa relação entre os membros. Por isso, geralmente, o povo tem uma visão positiva sobre a entrada do Irã dentro dos BRICS, que com certeza para frente vai ser um benefício desse encontro, vai chegar para o povo de todos os membros que estão participando. Não sei, a resposta foi correta com a pergunta do senhor? Sim, foi correta. Sheikh, eu gostava de saber qual é a posição do Irão em relação aos organismos saídos da Segunda Guerra Mundial. Estou a falar da Organização das Nações Unidas,
do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial de Saúde, enfim, todos aqueles organismos que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial. Digamos que esses países que depois da Segunda Guerra Mundial, que os imperialistas cada vez tentam tomar o poder, controlar o mundo economicamente, politicamente, militarmente. Esse, infelizmente, anos, digamos que século, o povo ficou oprimido no mundo inteiro pela causa do sistema que esses imperialistas eles criaram no mundo, que o Irã é um dos países que foi vítima desses imperialistas, porque anos ficou ocupado através desse sistema dos americanos. Vocês sabem que anos o petróleo do Irã estava na mão de americanos e da Inglaterra. Eles que ocuparam o país, eles que estão mandando, organizando, tirando petróleo da riqueza do Irã. Eles utilizavam a riqueza do país e deixavam o povo sofrendo. Eles pegavam essa riqueza e levavam a tecnologia para o povo deles, deixavam o povo iraniano sem remédio, sem tratamento, sem avanço dentro do país. Isso foi anos que eles se sujeitam, oprimiram o povo iraniano. Imagina, igual desse nos outros países do mundo, na África, o que está acontecendo? Anos eles estão na África sem riqueza, minérias que os países da África têm, mas infelizmente estão na mão desses imperialistas. Eles estão tentando pisar em cima desse povo, tirar a riqueza deles para fora. Mesma coisa que está acontecendo em outros lugares do mundo inteiro, que cada lugar, um jeito, eles, através desse sistema injusto que criaram, estão conseguindo controlar o mundo, pisar em cima do povo, tirar a riqueza deles, deixar eles mais oprimidos e mais sofrimentos. Digamos que a injustiça, com certeza, ninguém concorda. Nenhuma das pessoas no mundo aceita essa injustiça. Mas, infelizmente, como que foi poder na mão deles, além da poder econômico, poder militar, fora desse, a imprensa também ficou anos na mão deles. Hoje, dizemos, anos, décadas, eles que estavam controlando o mundo através das imprensa que estavam, as mídias que estavam na mão deles. Por isso, vemos que chegou um momento que o povo não aguentou, conseguiram se movimentar para conseguir se defender, como que aconteceu no Irã. Ano 1979, a Revolução de Ayatollah Khomeini, a Revolução República Islâmica que aconteceu, tentaram para tirar os americanos fora do Irã para conseguir, digamos, todos os assuntos, todas as coisas que estão na mão do povo iraniano, que realmente conseguiram deixar o país ficar independente totalmente dos americanos, que hoje vocês sabem, os americanos não têm direito a aproximar a fronteira do Irã. Esse realmente expulsaram eles para fora, tiraram. Temos que a Revolução República Islâmica quebrou o chifre dos Estados Unidos.
décadas que eles estavam mandando no mundo, quando aconteceu a Revolução República Islâmica do Irã, tiraram todos os americanos fora do país, até que a embaixada dos Estados Unidos trabalhava, depois que aconteceu a Revolução, trabalhava como espionagem para organizar, fazer golpe, acabar a Revolução, retornar as coisas como era antes da Revolução. Mas alunos da universidade, professores da universidade, o povo, quando descobriram isso, entraram, cercaram os embaixadas dos Estados Unidos que trabalhavam como espionagem para fazer golpe, pegaram todos eles, levaram para preso. Esse quebrou o chifre dos Estados Unidos no mundo. Estados Unidos viu que o mundo está cada vez acordando e fica mais coragem para conseguir se defender. Realmente, a Revolução República Islâmica, temos que deixou que cada vez o povo do mundo fica mais corajoso para conseguir se defender sem ter medo dos americanos. Essa, dizemos que a resistência que o povo iraniano mostraram durante esses anos deixou que outros povos do mundo também conseguir ficar com toda a coragem para não ficar com medo, entrar, se defender, como que hoje vocês estão observando, a resistência está crescendo cada vez no mundo inteiro, porque querem esse direito deles, querem se defender, não querem que pisarem em cima de outras pessoas, não, eles querem se defender, eles querem defender a soberania do país deles, eles querem ficar independente de qualquer pessoa, ter um respeito como que existe em outros lugares, um respeito. Sheikh, o Irão é um país muito importante no contexto do Médio Oriente e no contexto da correlação de forças e digamos, tudo o que acontece no Médio Oriente. E nós vamos agora passar alguns países ali daquela região e as relações que o Irão mantém com esses países e com os acontecimentos que tiveram lugar nesses países. Eu começava pela Arábia Saudita, sabendo-se que a Arábia Saudita era um país inimigo do Irão, mas que o ano passado, por influência do presidente chinês Xi Jinping e também do presidente russo Vladimir Putin, acabaram por reatar relações. Também sabemos que a semana passada, ou a outra semana mais atrasada, houve uma reunião entre as autoridades iranianas e as autoridades sauditas, a pedido, segundo julgo saber, a pedido da Arábia Saudita, e o tema que estava em cima da mesa era o tema da Palestina. O que é que o senhor nos pode dizer acerca dessa reunião e das relações, as novas relações entre Teherão e a Arábia Saudita? Sim. Dizemos que na região, como que falei, Estados Unidos, eles imperialistas tentaram, eles cada vez controlar a região do Oriente Médio. Anos, o Shah Reza Pahlavi era comandante deles para controlar a região. Quando aconteceu a Revolução, acabaram a força dos americanos, e depois Estados Unidos começou, através de algumas lideranças da região, conseguir controlar ainda mais a região. Como que vocês lembram, o Saddam era uma das pessoas que americanos entraram, financiaram, apoiaram para conseguir retornar à situação como era antes. Não deu certo. Cada vez entraram eles mais outros países da região do Oriente Médio. Inclusive a Arábia Saudita, que infelizmente a Arábia Saudita há anos ficou no controle dos americanos.
eles tentaram cada vez tirar a riqueza desses países da região do Oriente Médio, como Emirados Árabes, Kuwait, Catar, especialmente a Arábia Saudita, tirar a riqueza deles, vender as armas para eles e depois utilizar essas armas contra os muçulmanos. Como que vocês lembram, o senhor lembra que foi uma guerra da Arábia Saudita, Emirados Árabes, contra o Iêmen. Quase 9 anos foi uma guerra contra o Iêmen, que eles estava petróleo da Arábia Saudita, que é um direito dos muçulmanos da Arábia Saudita, eles estavam vendendo, comprando a arma dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, para conseguir funcionar a fábrica deles, criar um conflito na região, organizava, apoiava a Arábia Saudita para fazer essa guerra contra o Iêmen, que infelizmente 9 anos durou essa guerra que a Arábia Saudita e Emirados Árabes eles fizeram contra o povo oprimido do Iêmen. Mas finalmente eles chegaram a um acordo, parou a guerra. A Arábia Saudita, eles tentaram muito para ficar contra digamos, os países da eixo da resistência, como seja o Irã, seja o Líbano, seja no Iraque, muitos conflitos que aconteceram, apoio que eles apoiaram de alguns grupos que foi criada através dos Estados Unidos, alguns grupos como ISIS, que foi criada através dos Estados Unidos. Infelizmente, há anos, eles, esse jeito, apoiaram, financiaram os grupos terroristas como ISIS. Mas vemos que, finalmente, a Arábia Saudita já viu que Estados Unidos não vai ser um amigo para eles, não vai ser um país confiante para eles, porque mostrou que Estados Unidos está atrás da riqueza deles. Mas quando chega um momento que precisa apoio, eles não apoiam. Como que aconteceu em outros lugares. Na Saddam, um momento apoiaram, quando acabou o momento, mataram ele. Gaddafi, mesma coisa. Hosni Mubarak, mesma coisa. No Egito. De outros lugares também. Está mostrando que eles não são uma pessoa confiante para... Confiança, não são de confiança. E confiança. Mas dizemos que ultimamente Arábia Saudita eles já acordaram, se despertaram, observaram que essa região não deveria ser controlada através de os países da fora. Quem que deveria organizar, quem que deveria defender, realizar a segurança do Oriente Médio, os países que estão no Oriente Médio. Por isso a Arábia Saudita, esses últimos meses, mudou a política deles. Eles começaram a aproximar o Irã. Autoridades iranianas viajaram para a Arábia Saudita, eles receberam, até que, como o senhor falou, alguns, mais ou menos durante essas 2 semanas atrás, o Ministério de Defesa da Arábia Saudita viajou para o Irã, tinha um encontro com autoridades iranianas, para eles conseguirem defender o povo da região do Oriente Médio, mesmo os países que estão na região do Oriente Médio, sem ficar dependente dos países como Estados Unidos,
que é fora da região do Oriente Médio. Isso é um bom sinal que está mostrando a Arábia Saudita está voltando para, pelo menos, digamos, não ficar contra dos eixos da resistência. Isso é um bom sinal, mesmo que ele não ficar contra do eixo da resistência, esse é um bom sinal. Mas para frente vamos esperar que ele ainda entre a Arábia Saudita também entre os países da eixo de resistência para eles conseguirem defender mais dos direitos dos oprimidos da região do Oriente Médio. Sheikh, o senhor está a falar do eixo da resistência e do facto de a Arábia Saudita não hostilizar o eixo da resistência neste momento, que é positivo, mas ao mesmo tempo nós temos que falar também, enfim, da situação em que a Síria se tornou com a queda de Bashar al-Assad e a tomada do poder por esta força HTS que neste momento está à frente do governo em Damasco. Em que é que isso veio atrapalhar o eixo da resistência, uma vez que nós sabemos que no apoio ao Líbano, no apoio que o Irão dava ao Líbano, esse apoio passava por um eixo precisamente na Síria e que naturalmente neste momento esse eixo terrestre não pode ser utilizado. Em que é que este volte-face, esta mudança política na Síria veio prejudicar o eixo da resistência? Digamos, a Síria era um dos países que, no mesmo tempo de pai de Bashar al-Assad, que era Hafez al-Assad, era uma pessoa que ficou do lado da resistência. Ele realmente ficou apoiando, digamos mesmo, anos no tempo a guerra do Saddam contra o Irã, com Estados Unidos, os países europeus que apoiavam Saddam. Um único país que ficou ao lado do Irã foi a Síria, que foi no tempo de pai de Bashar al-Assad, o Hafez al-Assad. Por isso, a Síria tinha um papel fundamental para apoiar o eixo da resistência na região durante os anos. Mas, infelizmente, esse último momento, o Bashar um pouco deixou o pensamento que ele tinha digamos, anos, ele estava próximo para o Irã. Infelizmente, no último momento, ele deixou o Irã, começou a se aproximar para a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Mas, finalmente, aconteceu o que estamos observando, que eles não conseguiram defender de Bashar al-Assad. Esses grupos terroristas entraram cada vez, ocuparam a Síria. Tiraram a Síria do eixo da resistência. Não significa que já totalmente a Síria acabou, porque acreditamos que dentro da Síria existem os grupos, as pessoas que acreditam que tem que resistir. Mesmo que não tenha ainda como um sistema, uma organização profunda, uma organização profunda, mas existe por dentro os grupos, as pessoas que acreditam deveria conseguir se defender. Talvez esse vai demorar um tempo, mas acreditamos que o povo da Síria vai acordar, vai se despertar para conseguir defender o direito deles mesmos. Eles vão conseguir acabar com esses grupos terroristas, porque a Síria sempre ficou nesse eixo da resistência. Por isso, o povo carrega contigo essa essência de resistir. Infelizmente, esse período mudou um pouco a situação, mas
acreditamos que isso não vai durar muito tempo, depois o povo vai conseguir se defender. Isso um pouco atrapalhou, sim, com certeza dificultou, digamos, a situação da eixo da resistência na região, especialmente no Líbano, mas não significa que fechou totalmente o caminho. Não, com certeza, digamos, eixo da resistência é mais firme do que os inimigos e pensam que se eles cortaram o caminho da Síria, se eles tiraram a Síria do eixo da resistência, agora vai acabar a resistência. Não, com certeza a resistência vai aumentar, porque o povo do mundo hoje acredita tem que resistir. Um dia não existia a resistência nos outros lugares. A resistência não, nós acreditamos que a resistência não significa que tem que pegar a arma, não. A resistência significa que as pessoas que têm pensamento de se defender, as pessoas que têm pensamento de não abaixar a cabeça para os opressores. Hoje existe no mundo inteiro as pessoas que acreditam que não precisa abaixar a cabeça para os opressores. Isso significa que a resistência no mundo inteiro está aumentando. Hoje existe a resistência na Europa, que eles começaram a boicotar os produtos dos sionistas. Essa é uma parte do pensamento da resistência, que eles não são o povo do Oriente Médio, eles são o povo da Europa, mas acreditam que não deveriam abaixar a cabeça, não deveriam apoiar os sionistas. Por isso eles começaram a fazer um boicote dos produtos dos israelenses. Começaram a fazer essas manifestações que hoje a gente está observando no mundo inteiro, que o povo está na rua, estão defendendo do povo oprimido da Palestina. Vocês levantam a bandeira da Palestina. Isso significa o quê? Que o povo palestino que entraram para se defender, resistir, defender do direito deles, mesmo que eles são minoria, mesmo que eles não têm o mesmo armamento que Israel tem, mas eles têm um pensamento que vale mais que as armas. O pensamento é esse, que deveria defender de sua soberania, deveria defender do seu território, e deveria defender do seu povo. Este que deixou o povo palestino hoje fica mais que agora um ano, está chegando quase 2 anos, eles estão lutando nesse caminho, mas que não dá nada para comparar o equipamento, armamento que a resistência palestina, seja o Hamas, seja o Jihad Islâmico e mais outros grupos do povo palestino, não dá nada para comparar com armamento, equipamento que os israelenses têm. Mas o que deixou que mais de um ano o povo palestino com, digamos, pouco equipamento resistir na frente de israelenses que têm todo o apoio dos americanos de outros países é a fé deles. Hoje está conversando, a gente está observando os vídeos dos palestinos que começam a falar que os filhos foram martirizados, mas a gente nunca vai abandonar nosso território. A gente vai resistir aqui até o último tempo da gota da nossa sangue, a gente vai resistir aqui. Com este pensamento, ninguém vai acabar este povo que tem esse pensamento. Queria falar que hoje
o povo do mundo está na luta, está resistindo, defendendo o caminho do povo palestino. Por isso está falando que a resistência hoje está aumentando no mundo. Do outro lado, quando a gente está observando um dia, ninguém falava contra os sionistas. Falava a terra santa, o povo escolhido, um lugar sagrado. Ninguém falava contra os sionistas. Mas hoje a gente quer comparar. No mundo inteiro, as pessoas descobriram a realidade dos sionistas, como que eles são as pessoas criminosas, que esse jeito eles estão massacrando as crianças, as mulheres, os oprimidos, as pessoas que realmente têm vergonha de falar o que eles estão realizando, praticando contra esse povo oprimido. Mas queria falar isso, que hoje vocês estão observando que o povo do mundo acordaram com graça de trabalho desses jornalistas honestos, que eles também resistiram. Hoje, mais de 200 jornalistas foram martirizados na Palestina. Queriam o quê? Para mostrar para o mundo a realidade dos sionistas, a realidade do que está acontecendo dentro da Palestina. Com trabalho, graças ao trabalho, os jornalistas honestos como o senhor e também com outros irmãos que resistiram nesse caminho, com toda a força tentaram para ser a voz do povo oprimido da Palestina. Por isso, esse despertou o povo do mundo. Por isso, cada vez para frente, com certeza, o povo do mundo vai ficar ao lado do povo palestino, dos outros oprimidos do mundo, para realizarem eles uma vitória final que com certeza vai acontecer sem dúvida. Muito obrigado. Sheikh, deixe-me só aqui fazer um pequeno parênteses para agradecer ao José David Couto, que fez uma doação de €1, à Esmeralda Ferreira, também fez uma doação de €2 para o canal Multipolar TV, e ao SNEC também fez uma doação de €1 para o canal Multipolar TV. Vai um grande abraço para o José David Couto, para a Esmeralda Ferreira e para o SNEC também. Obrigado por ajudarem o canal. Volto a dizer aqui mais uma vez que o dinheiro que vocês dão através de um super chat, de um super sticker, ou através do MBWay ou do Buy Me a Coffee, não é para nós. O dinheiro destina-se a fortalecer o canal e fazer com que ele chegue a um número maior de pessoas. Portanto, nós não recebemos nada pelo trabalho que realizamos em prol do canal e em prol das causas nas quais acreditamos. Por isso, fica um convite para seguirem este exemplo do José David Couto, da Esmeralda Ferreira e do SNEC e para apoiarem o canal Multipolar TV. Quero também pedir a todos para não se esquecerem de deixar o like nesta live no canal Multipolar TV, deixarem os comentários depois da live ter acabado, partilharem esta live. Como estão a ver, é uma live muito importante. Eu não conheço nenhum canal que tenha convidado um sheik iraniano para se pronunciar com a liberdade que vocês estão aqui a ver. Não conheço. O canal Multipolar TV tem algumas particularidades, como esta que nós estamos aqui hoje a assistir, que eu penso que vocês devem valorizar. Portanto, partilhem esta live através dos grupos do Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim, em todos os locais, no Telegram, em todos os locais onde for possível, partilhem esta live. Certamente vocês estão a ajudar a luta heroica do povo da Palestina e a ajudar a que eles consigam que o seu Estado seja reconhecido como é de inteiro merecimento. Sheikh, está a decorrer uma campanha, essa campanha é para que seja levantado o bloqueio covarde que tem sido imposto ao povo da Palestina e que faz com que
homens, idosos, mulheres e crianças estejam a morrer à fome. Ao mesmo tempo, tivemos conhecimento hoje, ou ontem, que um barco com meios de subsistência para o povo palestiniano foi atacado pelos sionistas, causando naturalmente uma desgraça. Gostava que o senhor comentasse estes factos. Sim, vimos que mesmo as pessoas honestas que acreditam na liberdade, acreditam a resistência, eles tentaram levar algumas comidas para o povo oprimido da Palestina, para quebrar essas sanções que os sionistas estão fazendo contra o povo oprimido. Infelizmente, os sionistas não aguentaram esse ato humanitário que o povo do mundo, dizemos que esse não era um ato político, não era um ato militar, não era um ato, dizemos hostil. que... Não era hostil. Era um assunto, um ato humanitário que estava levando comida. Isso é o mínimo direito que o ser humano tem. Mínimo direito que o ser humano tem direito de tomar, temos que comer. Infelizmente, os sionistas até que não aguentaram que as pessoas, humanitariamente, está levando a comida para esse povo oprimido. Por isso eles atacaram com drones esse barco, não deixaram, eles levam a comida para os palestinos. Isso é um crime que hoje precisa o mundo acordar. Hoje precisa, eles não eram as pessoas que estavam levando a comida, eles não estavam levando as armas para eles. Eles não estavam, as pessoas que estavam levando, eles não eram as pessoas políticas, eles não eram as pessoas militares, eram as pessoas normais, cada um está trabalhando para o seu sustento, um deles é médico, outro é jornalista, outro é trabalhador, outro é como, digamos que, engenheiro. Eles juntaram com toda a sua força, com a bolsa deles, compraram sustento para o povo oprimido da Palestina. Infelizmente, os sionistas não aguentaram isso também. Esse deveria, infelizmente, os órgãos como a ONU, eles não acordaram. Dizemos, a política do mundo não acordou. Nós estamos pedindo, o povo do mundo tem que acordar para apoiar, para acabar com esses sionistas, criminosos que não deixam até chegar a comida para crianças que estão chorando. Hoje eu estava observando um vídeo que estava mostrando tantas crianças levaram uma panela para eles conseguir, temos que pegar um pouco a comida. Não chegou, não está chegando a comida para eles. Esse sofrimento deveria acordar o povo do mundo. Até onde está faltando a comida no mundo? Está faltando digamos que, alimentos no mundo que não chegam para o povo da faixa de Gaza. Isso é uma vergonha hoje no mundo, que a gente está sobrando a comida no mundo inteiro, infelizmente não está chegando a comida para este povo oprimido. Por isso vamos lutar nesse caminho para vamos conseguir levar a comida para os palestinos, se Deus quiser. Sheikh, esta live é do meu ponto de vista, uma live memorável, porque é um pedaço de história e é o estreitamento de relações de pessoas que têm uma visão anti-imperialista e que se revêem
na luta do povo palestiniano, pelo reconhecimento do seu Estado e pela sua liberdade. E nesse sentido, como somos de países muito distantes, o senhor é iraniano, eu sou portuguesa, as pessoas que estão aqui a assistir à live, umas são portuguesas, outras são brasileiras. Temos aqui um senhor que penso que é francês, o Mustafa, que é sempre muito bem-vindo aqui no canal também, mas todos nós falamos a mesma linguagem. E essa linguagem, independentemente da nossa nacionalidade, essa linguagem tem a ver com a vitória do povo palestiniano. Gostava que o senhor, porque já ultrapassámos 1 hora de live e eu também não quero prender aqui o senhor muito hoje, que é para cá voltar outra vez, gostava que o senhor desse as suas considerações finais. Diga aquilo que entender. Finalmente, queria deixar essa mensagem que nós somos o povo do mundo. Hoje nós precisamos despertar porque a política do mundo não acorda. A política do mundo, infelizmente, esse mais de 1 ano mostrou que politicamente não dá. Somente precisa o povo acordar. Se o povo acorda, com certeza nenhuma potência, nenhum poder vai ficar na frente deles. Por isso vamos nós mesmos conseguir apoiar o povo oprimido da Palestina. Sheikh Hussein Khalil, foi um gosto, um prazer para mim estar aqui à conversa consigo durante 1 hora e 7 minutos que levamos de live. Espero que o senhor volte ao canal Multipolar TV para voltarmos a ter uma conversa muito agradável. Envio-lhe um abraço do tamanho do oceano que nos separa e muito obrigado por ter vindo aqui a esta live. Muito obrigado. Agradeço ao senhor e agradeço às pessoas que estão acompanhando a gente. Uma boa noite. Boa noite e muito obrigado. E porque hoje é sexta-feira, nós vamos ter conversa de amigos, se vocês tiverem para conversar comigo. Portanto, a live está terminada. O Sheikh, se quiser, pode, já se retirou, ia dizer, se quiser pode se retirar, já se retirou. Vamos então à conversa de amigos, se tiverem para conversar um pouco. Eu estou aqui disponível para vocês. Até vou pôr aqui o spot para os portugueses e a vinheta para os brasileiros da conversa de amigos. Vamos lá. Conversa de Amigos, um espaço dedicado à interatividade entre um ou mais titulares do canal Multipolar TV e a comunidade do canal. Bom, o que o canal Multipolar TV pretende fazer com estas lives é fazer a diferença. Nós temos uma linha de orientação muito definida, mas essa linha de orientação passa pela liberdade. Fundamentalmente passa pela liberdade. E hoje o termos trazido aqui uma pessoa que, enfim, de um país que os seus cidadãos, os seus políticos, etc., não têm tempo de não terem lá nenhum, foi, digamos, um hino à liberdade que o canal Multipolar TV fez desfilar aqui nesta noite. Eu já vi, a partir do meio da live eu não estive com muita atenção ao chat, vocês compreendem porquê? Porque eu queria estar atento, não é? Às palavras que o Sheikh dizia, dar-lhe o máximo de atenção para poder encadear as perguntas, porque eu não trago nada escrito, não trago perguntas pré-concebidas, as perguntas vão na sequência da conversa. Então, mais ou menos desde metade da live eu não estive a ver o que é que vocês disseram no chat, mas de todas as formas vi agora no final que a Esmeralda, por exemplo, disse parabéns aos dois e muito obrigada. O Áureo disse lindo, enfim, palavras positivas em relação ao canal e em relação a esta live. Eu é que agradeço porque vocês estiveram aqui a acompanhar, naturalmente a fazer os comentários. O Luís Filipe Ribeiro também estava presente, não sei se ainda está, também esteve presente, e eu é que agradeço, porque se não fosse vocês a live não tinha razão de existir.
E agora sim, também esteve aqui a nossa amiga Amira El Khalili, que também esteve aqui durante a live toda, fez aí alguns comentários que eu fui pescando o olho de vez em quando para o chat. Também um agradecimento à Amira e um abraço. E no domingo vamos contar com a Amira no live do G5, vocês já sabem. Próximo domingo, live do G5. Vou pôr até aqui o spotzinho do G5. Conta com a Amira no domingo, mais uma vez. O canal Multipolar TV apresenta ao domingo à noite Notícias do Mundo com o G5. G5, sempre em cima dos acontecimentos para formar e informar. A apresentação do Cartoon da semana da autoria do cartunista Cláudio Roberto. Ora, diz a Esmeralda, ultimamente tenho tido pouca oportunidade para acompanhar as notícias e estou um bocado a leste dos últimos acontecimentos. Então, isso é seguir o canal Multipolar TV, porque o que mais importante se passa a nível noticioso normalmente passa aqui no canal nas diversas lives da semana. E amanhã vamos ter o primeiro resumo de notícias da semana com a live onde estarão o Hugo Dionísio e também o Luís Filipe Ribeiro e a turma que faz as lives de sábado, uma semana no mundo. Portanto, amanhã será a primeira e no domingo temos a segunda, como já foi anunciado o G5, como sempre acontece ao domingo. Quero também lembrar mais uma vez que na sexta-feira da próxima semana, ou seja, de hoje a uma semana, nós vamos ter o evento comemorativo dos 80 anos da vitória sobre o nazifascismo, dia 9 de maio às 18 horas, na Casa do Alentejo, em Lisboa. Olha, eu não quero ser mauzinho, mas quero dizer a vocês o seguinte, é que os lugares estão preenchidos. Nós avisámos que era importante se inscreverem com tempo, mas provavelmente haverá pessoas que ainda vão inscrever-se, mas neste momento a coisa já está difícil. E quero também dizer que, infelizmente, até o momento em que estou a falar com vocês, e digo com tristeza, é mais certo que não haja transmissão nenhuma no canal Multipolar TV do que venha a haver, porque nós não temos condições para fazer a transmissão. Condições técnicas e financeiras para fazer a transmissão. É por isso. Nós queríamos fazê-la, mas não temos condições. A Malu Carvalho, nossa amiga Malu, que também está sempre presente aqui nas lives do canal Multipolar TV, um abraço para ela. A flotilha da Liberdade, que levava ajuda humanitária para Gaza, foi atacada por drones em águas internacionais próximo a Malta. Exatamente. Importa dizer que nesta flotilha da Liberdade, que levava ajuda humanitária para o povo palestino, alguma ajuda, porque estão a ver um barco, não pode levar tanta ajuda assim, mas levava alguma ajuda. A composição das pessoas que estavam no barco era de diversos países, entre os quais o Brasil. Este barco foi atacado pelos sionistas. A Esmeralda diz que pena tenho eu de não poder estar presente. Isto é na próxima sexta-feira. O Snake diz então e gravar o evento em diferido e depois fazer o upload. Mas gravar como? Isto não é evento que se grave com um telemóvel, por exemplo, não é? Porque depois o som não fica nas devidas condições. E eu vou dizer a vocês, nós vamos ter a declamação de um poema relativo à Segunda Guerra Mundial, vamos ter a atuação de um coro com três interpretações, vamos ter a atuação de um grupo de música de intervenção. Vamos lembrar canções que fizeram parte da nossa vida, que fazem parte e farão sempre até ao fim, parte da nossa vida. Portanto, o som, para gravar o som disto, não vai ser fácil. E depois também as intervenções, quer dizer, a qualidade do som é muito importante, não é só a imagem, é a qualidade do som. E estar a trazer imagens sem a qualidade do som, não me parece que seja possível. Boa noite, Gracieta, um abraço. O internacionalista brasileiro
Tiago Ávila está na flotilha. Muito bem. Diz a Esmeralda, estão a morrer imensas crianças com fome e sede. Eu também vi, tal como o Sheik disse, eu também vi imagens de crianças e adultos e idosos com fome. São imagens de partir o coração. Ibn Rushd, um abraço forte, camaradas, desde Marrocos. Um grande abraço para Marrocos. Ibn Rushd, é a primeira vez que te vejo por aqui. É a primeira vez que vens ao canal Multipolar TV? Pergunto eu. O Fernando Esteves, está a acontecer esta desgraça na Palestina, mas a União Europeia está calada. Vergonha. E defendem os direitos humanos, dizem eles. Pois é. Eles assobiam para o lado. Vocês vejam que, infelizmente, até eu tirei isso e postei também no Facebook, mas foi através de uma amiga que postou, que os políticos portugueses também se perfilaram com o sionismo, em vez de reconhecerem portanto, a justiça da luta do povo palestino pela sua liberdade e pelo reconhecimento do seu Estado. E quando falo dos políticos portugueses, estou a falar do Primeiro-Ministro, estou a falar do líder do PS, estou a falar do Ministro dos Negócios Estrangeiros, estou a falar do líder do Chega, estou a falar do líder da Iniciativa Liberal. Parece que estão de acordo todos com isso. Enfim, uma tristeza. Os judeus sionistas são boas pessoas. Bem, temos que enterrar a bandeira azul estrelada. Bem, é cada um pior que o outro. Palestina livre. Eu também digo Palestina livre, Carol. É isso. Palestina livre. Nós somos defensores dos direitos da Palestina. Depois, o António Costa foi passear para Kiev. Apareceu numa fotografia com um militar ucraniano com um símbolo nazi ao peito e o António Costa ao lado, impante e orgulhoso. Palestina livre, diz a Gilvanda Carvalho Oliveira. Até o Bloco de Direita vai na mesma linha. Enganei-me, é o de esquerda. Não é o de esquerda, mas faz política de direita. Alinha com os imperialistas, com os sionistas e outros istas, como os que estão na Ucrânia. É assim. Então quem é que foi ontem às manifestações do 1º de Maio? Eu estive em Lisboa. Viajei para Lisboa para estar na manifestação. E vi vários amigos que são aqui do canal. Vieram ter comigo. Houve um que eu fui ter com eles, já o conheci, mas outros não vieram ter comigo. E tive a oportunidade de os cumprimentar e de falarmos um pouco. Foi bom. Fábio Bueno Romeiro Filho, parabéns pela excelente denúncia contra as injustiças sionistas. O canal Multipolar TV agradece. Parabéns para nós todos que estamos aqui para denunciar isso. Hélio Henref, há qualquer coisa particularmente cruel na forma como as sociedades americana e israelita tratam grupos que desprezam. No caso, os Estados Unidos surpreendem o tratamento dos pobres. Pois é. É o sadismo. É a crueldade. São fascínoras. Chega ou não? Quero saber a honra que a história vai atribuir a estes supostos líderes. A mesma honra que atribuiu a Hitler. A honra é a mesma. Helena Reff, eu estive na Alameda com um par de amigos que também vão no dia 9.
Pois, eu também estive na Alameda ontem. Luciano, canal Multipolar TV, Valsinha, é um pensamento que trago vida. Perante cada palestino morto ao molde dos campos de concentração, traz morte à alma de cada ser humano e tal como a própria humanidade. Nós já falámos aqui há um mês, ou um mês e meio, ou 2 meses, não sei, já falámos aqui de uma coisa que é muito importante, são as energias. E estas energias propagam-se pelo mundo. O que nós estamos a ver destas guerras propaga-se pelo mundo. Estas atrocidades, né, que sionistas praticam em cima do povo palestiniano, americanos e ingleses praticam em cima do povo iemenita, em cima do povo libanês, que a nova clique de Damasco pratica em cima de cidadãos da Síria. Tudo isto é uma corrente energética que não é boa para o mundo, não é boa primeiro para quem pratica estas atrocidades, não é boa também para quem as sofre, obviamente, mas ainda é pior para quem as pratica. E para nós também não é boa. Pelo que se vai sabendo, os sionistas são os donos do mundo. Bem, isso é uma questão económica. Mas politicamente cada vez, e eles e os imperialistas, como o Sheikh disse, politicamente cada vez têm um poder mais reduzido. Os povos têm-se levantado, os estudantes têm-se levantado a favor do povo palestino. Acontece nos Estados Unidos da América, onde as pessoas são presas por se manifestarem a favor do povo palestino, mas acontece também na Europa. Nos países africanos, todos os países estão ao lado do povo palestino. Praticamente todos estão ao lado do povo palestino. Então, não se pode dizer que os sionistas são os donos do mundo, não é assim. E mesmo na América Latina, onde existem alguns países com uma política de direita, não é? Mas a maioria também estão ao lado do povo palestino. No Porto esteve muito boa. A manifestação em Lisboa também esteve boa. Eu tive a oportunidade de a acompanhar toda, portanto, desde que saiu no Martim Moniz, eu ia mesmo junto ao quadrado, onde ia a direção da CGTP, e de facto, depois quando cheguei lá acima fiquei a ver a manifestação desfilar até ao fim. A manifestação esteve boa também. Apesar de ser o 1º de maio é uma quinta-feira, o que possibilitou que as pessoas tivessem tirado a sexta, tivessem emendado e feito um fim de semana grande, mas mesmo assim a manifestação esteve boa. Parece que e muita juventude foi outro aspecto que se notou no 25 de Abril e que ontem também se notou na manifestação em Lisboa da CGTP. Havia muita juventude. Há quem preveja uma guerra civil nos Estados Unidos da América. Bom, eu não sei se vai haver uma guerra civil. De facto, há quem preveja. Sem dúvida que há. E olhem, o Donald Trump está a mostrar falhanços em cima de falhanços, não é? Portanto, a questão das sanções que decidiu aplicar já teve que encolher o pato, porque as sanções voltaram-se contra os próprios Estados Unidos, sobretudo com a retaliação que a China fez, e depois a União Europeia também não recebeu de bom grado as sanções americanas. Isto por um lado, e por outro lado também a tentativa de fazerem parar a guerra na Ucrânia, porque naturalmente lhes interessava, para pararem de enviar armas e dinheiro para a Ucrânia, também não surtiu efeito. E hoje já veio uma porta-voz da Casa Branca dizer que os Estados Unidos deixaram de ser moderador no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, os Estados Unidos abandonaram o seu papel de moderador. E a fulana até disse que cabe aos dois países, portanto, à Ucrânia e à Rússia, se entenderem. Já eles não querem, já viram que não conseguem, portanto, por um lado, não conseguem dobrar a Rússia, que tem posto de maneira muito clara quais são as condições para que haja um cessar-fogo. E, por outro lado, também tem havido o obstáculo do chefe do regime de Kiev e da sua clique, que também não querem que acabe
da maneira que os americanos querem esse conflito. Portanto, este propósito de Donald Trump, tudo indica que é um propósito falido, não é? Que não tem mais condições para ser levantada a bandeira que ele levantava, de ser ele o moderador da paz, ser o grande obreiro da paz na Ucrânia. Diz aqui Fábio Bueno Romeiro Filho, a banda satânica com o seu trompete querem apoderar-se da humanidade. Não, eles têm tido a humanidade na mão. Agora estão a gostar a largar a humanidade. Eles têm tido a humanidade na mão. Não é? Quando digo eles, é os imperialistas, os sionistas e outros istas. El Gran Ref não esperava do Trump brilhantismo, mas o puro falhanço com as sanções surpreendeu. Sim, surpreendeu. Aquilo foi um tiro no pé. Ele não esperava. Ele deu um tiro no pé. E o falhanço foi tão grande que um homem cheio de prosápia e com bravatas todos os dias teve que dar o dito por não dito e meter a viola no saco, como se costuma dizer. E esta questão da Ucrânia também. É um falhanço tremendo. Creio que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Ucrânia. Não, eles têm continuado a apoiar. Não é? Os carregamentos de armas têm continuado a fluir para a Ucrânia. Não pararam, apesar de haver esta tentativa de conversações de paz, etc., e de haver um discurso todo voltado para a paz por parte da Casa Branca, mas o fornecimento de armas tem continuado sempre. Não parou nunca até aqui. Ainda hoje li um artigo sobre essa matéria. Não haja ilusões. O Antero Rodrigues, os escrocos ingleses não vão perder pela demora. Os úteis vão-lhe dar o recado. Gloriosos úteis. Gloriosos úteis. Muito bem. Meus amigos, estamos com 1h30 de live. Se vocês não se importarem, vamos descansar. Recordo que amanhã temos aqui Hugo Dionísio, Luís Filipe Ribeiro e a turma do sábado com Uma Semana no Mundo. No domingo teremos Sandra Esteves, Sandra Esteves, Amir El Khalili, Josa Novales, Rui Pereira, Manuel Pires da Rocha e eu. Amir El Khalili, como é natural, fará o primeiro ponto da ordem de trabalhos, que vai ser sobre a Palestina, e depois nós trataremos do resto. Então, uma boa noite, um grande abraço, um bom fim de semana, um abraço do tamanho do mundo, como eu costumo a dizer. Não se esqueçam de deixar o like e deixar um comentário, que é muito importante para a live, e se inscreverem no canal aqueles que ainda não são inscritos. Boa noite, então, fiquem bem. Tchau, tchau.